Fala, meu querido investidor, tudo bem com você? Hoje um vídeo super especial. Vamos tratar aqui de como realizar a escolha das melhores ações para fazer a aplicação no mercado financeiro. Vou passar super dicas aí para vocês, sites que a gente pode fazer essa filtragem, consegue ali observar todos os indicadores que vão dar uma excelente oportunidade para a gente fazer o nosso investimento. Fica comigo, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Então, pessoal, antes da gente começar a falar aqui especificamente sobre o assunto do vídeo, eu vou pedir para vocês deixar o like aí nesse vídeo, para que vocês possam seguir o nosso canal, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdos e dicas operacionais que possam contribuir com o crescimento de vocês e o entendimento ali dentro do mercado financeiro. Beleza? Então vamos falar aqui um pouco hoje sobre o mercado financeiro, sobre as ações, né? Quais ações ali que eu faço meu investimento, como é que eu escolho essas ações, né? Da onde que eu posso fazer ali uma excelente aplicação, ou aquela que não é tão legal, ou aquela que não me dá segurança, enfim, como enxergar isso através ali de algumas ferramentas de graça ali na internet que a gente consegue fazer isso, né? Então, para a gente fazer isso, há um conjunto de fatores, né? Um conjunto ali de possibilidades na hora da gente fazer a escolha dessas ações. A primeira delas seria a gente dominar a técnica fundamentalista, né? Então, análise fundamentalista são indicadores ali fundamentalistas que são muito importantes na hora da gente fazer a escolha da nossa ação. Esses indicadores, eles são baseados dentro do relatório trimestral. Toda empresa ali que está listada na bolsa, a cada 3 meses, né, dentro do trimestre, ela faz a divulgação ali dos números de caixa operacional, enfim, tudo é divulgado dentro desse documento e ali a gente consegue ter a exata noção da saúde da empresa, né? Então esses indicadores, eles vão mostrar para a gente como é que está aquela empresa, se a empresa está cumprindo com aquilo que ela tem como objetivo, se a operação dela está sendo rentável, se não está sendo, enfim, o que reserva ali para o futuro, né? Se as ações vão acompanhar o crescimento da empresa, se não vão, enfim. Então você consegue ter toda essa noção através dos indicadores fundamentalistas. A outra forma da gente buscar uma excelente oportunidade ali na hora de fazer uma operação seria dominar a análise técnica e gráfica, né? Através do gráfico, através dos candles, a gente consegue identificar se uma ação está muito cara, se ela está muito barata, se ela está num preço justo, se ela não está. Então, através dessa movimentação, você consegue filtrar boas oportunidades, pontos interessantes na hora de fazer a sua aplicação ali no mercado. Outra forma da gente acompanhar, por exemplo, uma empresa seria através do noticiário, né? Verificar ali as notícias que são divulgadas dessa empresa específica que você gostaria de fazer o seu investimento, ver se as notícias são positivas, negativas, enfim. Então, também é muito importante você fazer esse acompanhamento das notícias ali relacionadas à empresa que você está investindo. Outra forma é acompanhar os especialistas, né? Os analistas, verificar ali o que eles estão dizendo, qual é a recomendação. É evidente que você tem que ter a sua forma de operar, né? Você não vai fazer uma aplicação porque algum analista está indicando você de fazer. Você tem que ter a sua certeza, tem que ter a sua segurança para você seguir ou não aquela recomendação de compra e venda. Lembrando que só analistas CNPI têm esse gabarito, né? Ele é um profissional que pode recomendar a compra e venda de ativos. Então é importante você, quando for procurar um analista para verificar o que ele pensa daquela ação, que ele seja certificado. Outra forma da gente fazer também ali a proteção da nossa carteira ou a montagem da nossa carteira seria diversificando, tá? Então diversificar os setores, procurar setores perenes, setores de serviços indispensáveis à população, onde você sabe ali, por exemplo, que a população, aconteça o que acontecer, vai estar sempre utilizando aquele tipo de serviço. Então, um exemplo aí clássico, né, seria o setor elétrico, né, das elétricas ali listadas na bolsa. Então, se você não pagar a sua conta de luz lá no final do mês, a sua luz é cortada. Então, é um setor perene, de serviço indispensável. Então, sempre você vê ali as empresas do setor elétrico andando para cima, valorizando, pagando dividendo. Então, é muito importante realizar a filtragem dos setores.
Nesse vídeo nós vamos falar especificamente sobre a análise fundamentalista e a análise técnica e gráfica, como que eu consigo casar esses dois tipos de análise para poder realizar um bom investimento, uma boa compra, né, de um ativo que eu esteja interessado. Então vamos começar falando da análise fundamentalista. Dentro da análise fundamentalista a gente tem vários indicadores, né, indicadores ali importantes que dá realmente essa noção para a gente de como que está aquele ativo específico. Então vamos falar dentro dos indicadores fundamentalistas de alguns que são ali mais importantes, né? Então vou tratar alguns aqui para não estender muito o vídeo também, existem vários outros, além daqueles que eu vou falar, que também são importantes na hora de você fazer a filtragem das suas ações, você dar uma olhada. Então a gente vai começar falando aqui sobre o lucro por ação, que é o LPA. Ele mostra quanto de lucro a empresa gera por cada ação interna, ou seja, quanto que ela está fazendo de lucro, quanto que aquela ação pode gerar de lucro para você na hora de você reverter a sua posição, né, fazer ali a venda e botar o seu lucro no bolso. O preço sobre o lucro, que é o PL, é a relação entre o preço das ações e o lucro da ação. Então um PL baixo, por exemplo, ele vai indicar para você que aquela ação está subvalorizada, então que ela está num ponto ali muito bom para você realizar a sua compra. Então o PL, por exemplo, não tem assim um número específico, né, que você possa dizer, ó, abaixo desse ou acima desse eu vou fazer ou não fazer algo em relação a esse ativo. Então quanto menor o PL, melhor, mais subvalorizada aquela ação vai estar. Então indicando para você que é um bom investimento, tá? Outro indicador importante ali dentro da análise fundamentalista é o dividendo, né? O dividend yield, ou o dividendo ali como a gente conhece da forma mais popular de se falar ali dentro do mercado. Então esse indicador ele vai mostrar para você quanto que aquela empresa está pagando, qual o percentual que ela está pagando nos últimos 12 meses, se ela está pagando de forma recorrente ou se aquele pagamento foi esporádico por conta de alguma venda, algo que entrou ali no caixa e ela distribuiu. Então é importante a gente olhar o dividend yield porque ele vai dizer para a gente se aquela empresa é uma empresa que paga dividendos recorrentes, né? Então isso é muito importante também na hora de você olhar os indicadores fundamentalistas. Então esse conjunto de indicadores ele é muito importante para você poder identificar a saúde da empresa. Além desses indicadores, você também vai olhar o caixa, verificar a disponibilidade, verificar a dívida líquida, né? Quanto que ela tem ali de possibilidade de geração de caixa, né? Quanto que ela tem ali disponível no caixa. Isso também é muito importante para você entender a saúde financeira da empresa, né? Porque às vezes a empresa vai ter ali alguns indicadores fundamentalistas que estão te indicando uma compra daquele ativo, mas quando você vai olhar o caixa, ele já não te dá aquela segurança que você gostaria de ter na hora de realizar a compra do ativo, né? Porque você olha para o futuro, vê uma empresa endividada e isso aí acaba tirando um pouco da segurança ali na hora de realizar o investimento naquele ativo específico. Bom, e para poder potencializar essa sua análise, existe uma forma muito interessante de você ter a certeza do que você está fazendo ali na hora de realizar o investimento, que seria o quê? A gente pegar a análise fundamentalista com todos os dados financeiros e fazer ali junto com a análise técnica e gráfica. Quando você consegue combinar esses dois tipos de análise, você fica ali com uma segurança muito grande na hora de realizar o seu investimento. Então, por exemplo, a análise fundamentalista, ela vai te dar uma certeza de caixa, indicadores financeiros, sobre a saúde da empresa. Então você vai ter ali uma certeza se a empresa está sendo bem administrada ou não. Já a análise técnica e gráfica, ela vai te dar a visualização do que o mercado está entendendo da projeção daquela empresa, do que o mercado está entendendo daqueles indicadores fundamentalistas, né, dos indicadores financeiros e a movimentação que o gráfico faz vai te indicar se ela está num ponto bom para você realizar a compra ou não. Então é importante que você também tenha esse conhecimento da análise técnica e gráfica, porque é através da análise técnica e gráfica que você vai filtrar exatamente o ponto de entrada naquele ativo. E isso pode fazer toda a diferença, por exemplo, numa valorização de um ativo futuramente, né? Então você pode ter uma valorização exponencial ou uma valorização ali
de um valor menor, tendo esse conhecimento da análise técnica e gráfica. Isso vai te ajudar muito na hora de realizar a entrada no gráfico. Então, para ilustrar tudo isso que a gente está falando, vamos agora para o gráfico, né? Vou mostrar aqui minha tela para você de uma ação de um setor perene, uma empresa perene, para a gente poder identificar como visualizar os indicadores fundamentalistas e como identificar através da análise técnica e gráfica um ponto interessante para realizar a compra ou não daquele ativo perene que a gente está observando. Bom, pessoal, vou deixar 2 sites aqui que eu utilizo para realizar a visualização aqui de alguns indicadores fundamentalistas. 2 sites aqui são grátis, né? Você consegue encontrar ele aqui na internet. São sites assim realmente muito interessantes. Já faz toda a filtragem ali dos indicadores para a gente, bem visual, e a gente consegue identificar exatamente aquilo que a gente gostaria de observar. Então, um deles é o Fundamentos, onde você vai ver todos os indicadores fundamentalistas, e o outro é o monitor de dividendo da Play Invest. Então, playinvest.com.br, você vai ter aqui o monitor de dividendo. Você vai poder fazer simulações, por exemplo, de quanto você pode ganhar ou ganharia com a determinado ativo de um determinado pagamento de dividendo que ele tenha vindo a ter feito ali para trás, tá? E a gente consegue identificar através ali do monitor de dividendo se a empresa vem pagando dividendos recorrentes ou se foi esporádico ali, por exemplo, algum evento ali momentâneo, né, que acabou fazendo com que ela distribuísse aquele dividendo. Então, vamos aqui observar essa ação aqui, ó, a Goal, a metalúrgica aqui, Goal. Então você vai colocar o nome dela, vai exibir, e ela vai aparecer aqui para você dentro desse site todas as informações que você necessita para realizar um bom estudo dos indicadores fundamentalistas. Então você vai ter aqui os indicadores PL, PVP, o VPA, né, o ROI, o dividendo aqui, né, o Dividend Yield. E na parte mais embaixo aqui você consegue ver, né, visualizar os dados do balanço patrimonial. Então você vai ver qual é a disponibilidade de caixa dela, qual que é a dívida líquida dela, se ele está com mais disponibilidade do que dívida, e outras informações aqui também que você pode observar nos últimos 12 meses, nos últimos 3 meses, e dar aqui uma visão muito legal da empresa. Eu, por exemplo, gosto de olhar o PL, como eu falei com vocês lá no início do vídeo, né? Quanto menor o PL, melhor. Eu gosto de olhar o VPA, que é o valor por ação, né? Patrimonial por ação. Então aqui você colocando aqui o mouse em cima desse ponto de interrogação, já vem aqui a descrição do que é esse indicador para você. Então, por exemplo, hoje a cotação dela, né, do último pregão, ali no fechamento do último pregão, foi de R$ 14,61, tá? E o VPA dela é de 16,15, ou seja, ela ainda tem uma margem para buscar um preço justo mais acima. Então, você vê que ela ainda tem possibilidade de você realizar uma compra nela, buscando uma valorização desse ativo, né? Depois a gente vai olhar no gráfico e ver se realmente é o melhor ponto para realizar a compra ou não, tá? Então aqui você consegue identificar todos os indicadores fundamentalistas, você consegue identificar as oscilações, o quanto que ela andou por ano, tá vendo? Desde 2018 ela vem andando de forma positiva, ou seja, uma ação que historicamente anda para cima. Então isso é uma coisa muito importante, né? Você ter essa segurança de investir numa ação que historicamente sempre está andando para cima, né? Vai valorizar o ativo, é uma certeza que você tem, além, obviamente, do pagamento de dividendos. Você vê aqui que o dividend yield dela está em 9%. Então esse aqui é o site Fundamentos. Você pode colocar aqui qualquer empresa para realizar essa busca e identificar os indicadores fundamentalistas. No site do monitor de dividendo, você vai encontrar aqui, né, o monitor de dividendo com os maiores pagadores de dividendo da Bolsa, né? Ele vai trazer aqui para você os 30 maiores pagadores de dividendo, percentual, né? Qual que é o valor da ação no momento. E aqui, nessa parte aqui de dividendo, você pode colocar a ação que você está estudando. Então, como a gente está olhando ali a Goal, nós vamos olhar especificamente a Goal aqui. Então, você coloca o nome lá, ele automaticamente já vai buscar. Aqui você pode fazer uma simulação, né? Então, ela vem aqui com uma ação da Goal, quanto que seria cada dividendo ou juros sobre capital distribuídos aqui para os investidores. Vamos colocar aqui como se a gente tivesse, por exemplo, 1.000 ações dela aqui. Quanto que a gente ganharia por
por data aqui, né, de distribuição de dividendos e juros sobre capital. Então, fazendo essa simulação com o valor dela no momento, a gente precisaria aqui de R$ 14.340 para comprar 1.000 ações de Goal. Então, você vê aqui ó, que ela é uma empresa que paga dividendo ano após ano. Ó. Então, você vai passando aqui, ó, vai vendo as páginas lá, você vai conseguir identificar. Ó, desde 2007, ela vem pagando ali dividendo ano após ano para os seus investidores. Então, é uma empresa que vale muito a pena a gente realizar investimento, claro, se ela tiver num preço justo, ali, num momento ali de gráfico também interessante para a gente realizar essa compra. Então, você vê aqui que, por exemplo, no ano de 2022, ela veio pagando no 7/3, 16/5, 15/8, 21/11, ou seja, pagou aqui em 1, 2, 3, 4 oportunidades, ela distribuiu algum valor para os seus acionistas. Então você vê aqui, se eu tivesse 1.000 ações da Goal, eu teria ganho aqui em 21/11, R$ 270 de dividendo mais R$ 230 de juros sobre capital. A mesma coisa em 2021, você consegue ver aqui cada data que foi pago e o valor que foi pago pela quantidade de ação que você tem. Agora, se você tivesse mais ações, por exemplo, né, vamos dizer que a gente tivesse comprado lá atrás 10.000 ações aqui da Goal, né, teria investido 143.400 em ações da Goal e você estaria recebendo esses valores aqui. Né? Então você vê aqui, por exemplo, no mês 11, né, de 2021, olha quanto que ela pagou aqui de dividendo, né? 14.000, caso eu tivesse 10.000 ações dela naquela data lá. Então esses são os dois sites que eu utilizo para verificar essas informações aqui de indicadores fundamentalistas, tá, pessoal? No gráfico, nós vamos olhar aqui a Goal e nós vamos ver aquilo que nós observamos lá no site Fundamentos. Então, você vê que ela é uma ação que ela vem andando sempre para cima, né, construindo topos e fundos ali maiores do que os anteriores e fazendo uma escalada no preço ali, né? Vocês lembram lá que no site do Fundamentos estava dizendo que o preço justo dela era aqui em R$ 16,62, se eu não me engano. R$ 16,15, né? Então você teria um teto ali a R$ 16,15, que seria o preço justo dela, né? E ela ainda está trabalhando abaixo desse preço e a gente poderia encontrar aqui, através da análise técnica e gráfica, alguns pontos interessantes de recuo para a gente poder realizar um investimento e ganhar com a valorização do ativo. Por exemplo, nós temos aqui nesse ponto um fundo formado, né? Ela pode retornar aqui para testar esse fundo e a gente pode realizar uma compra aqui, por exemplo, né? Isso aqui é uma possibilidade. Outra possibilidade seria ela recuar ali pelo menos 50% dessa perna de alta que ela fez e a gente realizar uma entrada buscando uma valorização de ativo. Mas óbvio, você tem que estudar, você tem que dominar a técnica de gráfico, né? Você tem que procurar estudar as movimentações e entender, tentar prever lá para frente o que a ação pode estar fazendo. Então, lembra que eu falei com vocês que o profissional capacitado para recomendar compra e venda de ativos é um analista CNPI, então vocês têm que procurar aí o seu analista, né, a corretora de vocês, para realizar essa orientação. Então o gráfico você pode observar que é um gráfico que está sempre andando para cima, né, uma empresa de um setor perene e ela vai sempre te dando oportunidade no recuo de realizar as compras. Cabe a você identificar ali, através dos indicadores fundamentalistas e da análise técnica e gráfica, qual seria o melhor ponto para você entrar nessa ação específica. Bom, pessoal, é importante a gente deixar claro para vocês que o investimento em ações ali dentro do swing trade, né, quando a gente realiza a compra de ação, ela é um investimento de médio e longo prazo. Então precisa de foco, paciência, muito estudo, né? Você precisa ter um objetivo com aquela compra, né? O que você está querendo com aquela compra, com aquele ativo. Isso é muito importante estar claro na cabeça de vocês, tá? Importante também frisar que ganhos passados não são garantias de ganhos futuros, né? Então, você precisa estudar a empresa, ver se de fato ela está saudável, ver se aquele ponto que você está comprando é um ponto interessante ali no gráfico, que ela tem possibilidade de valorizar. Então, todas essas informações são muito importantes na hora de você realizar as suas compras ali no mercado financeiro. Lembrando que o mercado de renda variável, ele pode variar tanto para cima quanto para baixo, então você tem que ter, de fato, a noção dos perigos ali de realizar
os seus investimentos. Obviamente, se você tiver um estudo aprofundado, se você for dedicado, ter foco, disciplina, você vai ficar confiante na hora de fazer as suas entradas. Então, esse é um conselho que eu deixo para vocês. Se especialize, procure pessoas que possam ajudar vocês nessa caminhada até que vocês possam vir a realizar os investimentos de vocês, tá? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, eu peço mais uma vez aí que vocês sigam o nosso canal, curtam esse conteúdo para que a gente possa continuar trazendo vídeos informativos, de dicas, passando aí um pouco do nosso conhecimento para vocês, beleza? Eu vou ficando por aqui, desejo a todos um excelente estudo, que vocês possam evoluir e caminhar cada vez mais dentro do mercado financeiro e encontrando ali essa liberdade financeira, vivendo de dividendo, vivendo de aplicação, que é o que o mercado proporciona para a gente. Um forte abraço a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo.